Mais um dia para a gente falar sobre o que esse livro tem nos revelado. E antes de falar o que o livro revela, né, nos revela toda leitura, eu quero revelar o meu coração para vocês. Quando nós iniciamos essa leitura desse livro, eu confesso que eu estava bem travada. Esse livro não estava me convencendo. Eu falava, Senhor, mas o Senhor é muito manso. O Senhor é muito manso. E eu estava esperando a vara. Tanto que teve um capítulo aqui que ele falou um pouco da disciplina, mas ele falou tão sutil. Eu falava, mas não é possível, ele vai disciplinar a gente, né? Ele vai disciplinar. Mas eu entendo que essa minha visão a respeito de Deus é herdada. Acho que todos nós temos isso, né? A gente espera que Deus nos discipline. A todo instante a gente pensa que Deus é um Deus punitivo. A gente tem essa imagem de um Deus que se ira com facilidade, que castiga. Não estou dizendo que ele não castiga, porque a passagem que eu faço menção, inclusive está lá em Hebreus 12:6, e ele diz que o Senhor disciplina o filho que ama e castiga todo aquele que ele recebe como filho. Está lá em Hebreus 12:6, não sou eu que estou dizendo. Então, sim, ele disciplina. Mas aí, quando eu li o capítulo 15, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, o autor finalmente tirou uma cortina dos meus olhos. E eu pude encontrar em Deus algo que eu não esperava, embora eu lesse. Porque nós conhecemos muito a Cristo, nós falamos muito do Evangelho, das boas obras que Jesus fez quando veio na Terra, de que Ele veio para nos redimir, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para nos libertar dos nossos pecados, que Ele veio remover aquilo que nos separava de Deus. Ele veio como nosso mediador, certo? Mas quando a gente pensa lá no Antigo Testamento, a gente fala, ixi, é muito difícil. Não vou ler o Antigo Testamento, é muito difícil, eu não entendo. Não, o Antigo Testamento é muito difícil, é muito cheio de regra, é muito cheio de disciplina. E porque era Deus tentando moldar um povo, mas em momento nenhum Deus deixou de se revelar àquele povo. E aí aqui no capítulo 15, o autor me pegou de um jeito e o Espírito Santo falou no meu coração e eu falei, eu entendo. Então agora eu me rendi ao livro. E eu queria que vocês navegassem comigo hoje, nessa historinha. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para seguir uma ordem, porque o desejo do meu coração é assim. Eu falo assim, aqui todo mundo já leu, né? Mas a intenção é a gente trazer os pontos fortes de cada capítulo para que a gente medite realmente. Mas o meu desejo é assim, falar para vocês tudo aquilo que o Espírito Santo foi me entregando no momento da minha leitura. E eu fui falando, é verdade. Por que eu não estava entendendo? Porque é só o Espírito Santo que nos abre o entendimento. E naquele momento ele abriu o meu. E aí a gente começa aqui o capítulo 15, então. Eu vou ler algumas passagens do capítulo para a gente, né, ir meditando, conforme o autor foi nos trazendo. E aí aqui no capítulo 15, ele traz algo muito interessante, antes da gente ler o versículo, que ele traz uma visão de Calvino. E ele fala que o Antigo Testamento é uma revelação obscura de Deus. E é exatamente isso. Né? A gente tem até preguiça de ler o Antigo Testamento, porque a gente fala assim, mas é uma visão turva de Deus, é opaca, parece que ela não tem uma riqueza de detalhes. Mas é assim que a gente enxerga, né? Quando na verdade ela não é. E aí ele fala a coisa mais linda. Porém, o Novo Testamento é a substância, ou seja, é aquilo, Jesus veio para deixar de forma clara quem Deus sempre se revelou. Então, Jesus veio para dar consistência no nosso entendimento de quem é Deus.
E aí, quando a gente lê João, né, o Evangelho segundo João é lindo. E lá no capítulo 14, versículo 9, ele diz assim: quem vê Deus, quem me vê, vê Deus, vê o Pai. Então, uma vez que a gente olha para Cristo, a gente enxerga Deus. Mas ainda fica difícil para nós, não fica? E aí, quando a gente olha para Paulo, e Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, o que ele diz? Ele fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus é Deus que se despiu de toda a sua glória, se fez carne e habitou entre nós, para que nós conhecêssemos de fato, de maneira concreta, quem é Deus. E aí, para a gente meditar sobre isso, ele nos trouxe o versículo de Lamentações. E Lamentações é um livro curtinho do Antigo Testamento, vale a pena a leitura, vale a pena a meditação. É um livro que traz, que a sua autoria é atribuída a Jeremias. E lá Jeremias, ele está escrevendo num tempo em que o templo de Jerusalém havia sido destruído, estava em ruínas, muitas pessoas morreram, muitos foram cativos pelos babilônicos. Então eles estavam destruídos, de fato, né? E isso foi em 587 a.C. E aí, Jeremias é aquele que a todo instante vinha advertindo o povo, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Deus. Ele vinha trabalhando sobre isso a todo instante. E eis que a mão de Deus pesou e tudo foi à ruína. E aí Jeremias podia ter falado assim: eu avisei, vocês não creram. Mas ele não fez isso. Quando isso aconteceu, Jeremias chorou. E aí o autor nos traz, aí eu amo, aí essa é a parte que eu amo mesmo. O autor nos desvenda assim, ó, são 5 capítulos que tem Lamentações. Os 2 primeiros e os 2 últimos têm 22 versículos. O do meio tem 66, ou seja, o triplo de versículos. E aí eu amo essas coisas de número. São 66. Mas aí a gente vai lá no 33, ou seja, no ponto alto do capítulo, no meio, no coração do livro de Lamentações, no terceiro capítulo e no meio dele. E aí ele traz essa meditação, que é como quando ele abre aqui, né? Ele fala: não lhe agrada ao coração afligir os homens. E aí é isso que a gente vai meditar ao longo de todo esse capítulo. Porque a gente parece que a todo instante a gente espera a disciplina de Deus. Então eu estava a todo instante esperando a disciplina, esperando que o livro me trouxesse. Qual é a hora da disciplina? Eu estava esperando. Mas aí ele me revela que não é da vontade dele fazer isso, me punir, me disciplinar. Ele não tem um coração inclinado a isso. O coração dele é inclinado à misericórdia, à compaixão, ao amor. Então a minha expectativa é que estava errada. Porque aí ele coloca aqui, ó, não alegra o coração, humilhar e afligir os homens. Aí eu queria que vocês fossem comigo para a gente ler um pedacinho. Lá na página 140. Na página 140, depois daquele detalhinho que tem na página, ele fala assim, né? A Bíblia está nos levando bem fundo no próprio Deus. Aquele que governa e ordena todas as coisas traz a aflição às nossas vidas com certa relutância. Então, não é da vontade de Deus nos disciplinar. Ele só o faz por um propósito, por um fim, que é nos trazer para perto dele. É para que a gente volte a nossa face a ele. Esse é o desejo do coração de Deus.
para que todo filho esteja perto dele e se volte para ele. E aí, quando a gente anda mais um pouquinho ali na página 141, ele começa lá em cima falando assim, ó, que embora Deus seja justo, a sua misericórdia pode ser considerada, de certo modo, natural. Para ele, e todos os atos de justiça nos mostram que isso é apenas uma justiça retributiva. Mas ele continua, ó, contudo, há uma certa violência feita a ele nesse processo. Porque ele não tem prazer na morte do ímpio, isto é, não faço porque me agrada ou porque me dá prazer. Quando ele exerce atos de justiça, é para um fim superior. Então, mais uma vez, a gente volta lá para Lamentações. Não é do desejo dele praticar a justiça. Não é do desejo dele que a mão dele se pese sobre as nossas vidas, nos disciplinar, nos punir. Essa é a natureza estranha de Deus. A natureza natural é exercer o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E esse capítulo vai ficar o tempo inteiro refletindo sobre isso. E aí ele traz ainda nessa página alguns outros versículos que somam a isso, que é Jeremias 32:41, que fala sobre a sua obra natural. Depois ele vem para Isaías 28:21, que ele fala sobre a sua obra estranha. Inclusive ele cita esse termo, sua obra estranha. É exatamente o fato dele punir, ou seja, cumprir um propósito sobre nós para que a gente se volte a ele. Isso. E aí, lá na página 144, mais uma vez, né? Ele volta e ele fala: ele é um Deus que se compraz na misericórdia, e o seu juízo é a sua obra estranha. A misericórdia, aquilo com que Deus mais se alegra, e o juízo, a sua obra mais estranha. Então, esse capítulo, ele nada mais fala além disso. Porém, para mim, ele falou tão fundo no meu coração, porque a todo instante eu espero o juízo de Deus. Eu aguardo a mão de Deus sobre a minha vida. Mas agora eu entendi que eu tenho que esperar a graça de Deus sobre mim, a misericórdia dele sobre a minha vida, o amor dele para comigo. Claro que ele é atento àqueles que o buscam, àqueles que desejam andar em obediência. E a palavra nos deixa isso claro quando a gente lê de novo o Evangelho de João, capítulo 14, que eu acabei de citar, o 14:9. Agora eu cito o 14:15, que ele fala: aqueles que me amam são os que me obedecem. Então ele deseja que a gente caminhe com ele, caminhe em obediência, caminhe em santidade, que a gente deseja refletir a face dele aqui na terra. E é por isso que às vezes ele nos resgata. É por isso que às vezes ele nos traz o juízo, nos traz a disciplina. É por isso. Mas não porque é do agrado dele, não porque ele se alegra, não porque ele tem prazer em fazer isso. Porque o que ele deseja é nos amar. E aí, para a gente concluir, para a gente não ficar tanto tempo meditando sobre isso, lá no final da página 146, eu queria ler esse trechinho para vocês, que é o penúltimo e último parágrafo dessa página. E aí depois eu quero voltar nas escrituras e eu vou abrir a Bíblia aqui no meu celular para a gente ler juntos mais um pedacinho de Lamentações. Como tudo está desvendado na Bíblia, e o problema é que nós é que negligenciamos essa leitura. Então, esse momento nosso agora de contemplação, de abrir um bom livro para a gente ir, para que ele nos auxilie a ir desvendando as escrituras, é importante. Mas mais do que isso, é importante que a gente sempre busque na raiz de todas as coisas. Que a gente busque de fato na Bíblia, porque lá tem tudo isso. Mas às vezes eu não me programo para ler, ou eu já coloco uma barreira como se aquilo fosse muito difícil e eu não fosse compreender.
Mas a gente está aprendendo aqui hoje que está tudo escrito. Deus já havia se revelado. O tempo inteiro ele se revela. Mas ele precisou se despir de toda a sua glória. Para que o seu exemplo, né, para que Cristo o revelasse e o tornasse concreto, substancial, como diz Calvino, para nós. Né? A gente precisa ver para crer, mas a fé é isso. É a gente estar em ação, é a gente depositar a confiança naquele que nos criou. A fé não exige que a gente veja, a fé exige que a gente siga. E aí, então vamos ler esse pedacinho. Deixados as nossas intuições naturais, é exatamente isso, gente. A minha intuição natural estava esperando a mão dele, severa, a todo instante. Sobre Deus, concluiríamos que a misericórdia é sua obra estranha e o juízo é sua obra natural. Ou seja, nós olhamos para Deus de uma forma completamente invertida do que ele realmente é e do que ele realmente se revela. Porque a gente projeta nele tudo aquilo que a gente sempre ouviu falar e que eu, de forma muito errada, falo para as minhas filhas. Deus vai te castigar. Você está fazendo isso aí, ó, Deus vai te castigar. Não é assim? Eu aprendi isso. E eu continuo reproduzindo isso. Mas agora eu aprendi que é diferente. Aí ele continua. Refazer a nossa visão sobre Deus ao estudarmos as Escrituras requer que vejamos, auxiliados pelos grandes mestres do passado, que o juízo é sua obra estranha e a misericórdia é sua obra natural. É verdade. Ele aflige e humilha os homens, mas isso não lhe alegra o coração. E aí eu chorei. Eu chorei porque eu esperei que ele estivesse sempre pronto para qualquer erro que eu fizesse. Mas esse não é ele. Ele não deseja isso, nem de mim, nem de vocês. E aí, vamos lá em Lamentações, mais um pouquinho, que é lindo demais. E aí, lá em Lamentações, na continuação de Lamentações, versículo 38, ele fala assim, ó, acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Aí ele fala, em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Porque é exatamente isso. O Senhor nos quer de volta. Ele quer nos reconciliar. Ele quer nos acolher, nos abraçar. Ele quer nos amar. Mas antes disso, Jeremias já tinha revelado. Nesse mesmo capítulo. Aí a gente vai para o versículo 21. Eu ouso ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Então, que a gente possa esperar no Senhor a graça, a misericórdia, a bondade, a compaixão e o amor. Amém. Eu tinha até escrito aqui para falar no final, mas a Mia adiantou, eu vou aproveitar o gancho para começar o 16. Eu tinha escrito, pensado assim, né? Que tá tão gostoso a quinta-feira, tá tão gostoso vir de manhã, reunir. A preparação antes é gostosa. Desde a preparação, quando vem arrumar aqui para esperar as mulheres, até o momento que a gente vive aqui, esperar o sentar à mesa e conversar. E a porta vai estar sempre aberta, não sei quanto tempo isso vai durar, se 20 anos, 30 anos, tem gente nova aí para carregar legado, né? Se vai ter que dividir em lugar, eu não sei.
Mas se você tiver, assim, tem momentos na nossa vida que a gente tem filho pequeno, tem muita coisa para fazer e a gente arruma um monte de desculpa, né? Ai, mas eu tô tão atarefada, não, mas eu vou no Clube do Livro, porque lá é muito gostoso. Mas se você tiver que vir aqui no Clube do Livro ou ler a sua Bíblia, não venha ao Clube do Livro. Se o tempo que você tiver é muito escasso, se você tiver que escolher, ou eu tenho que escolher, ou eu vou gastar 1 hora com o Senhor lá, Mateus 6,6, fechado no meu quarto, lendo a Bíblia e ouvindo dele, não vem não, deixa para outra semana, deixa para o outro mês. Em nome de Jesus sempre vai ter algo assim. Porque a gente, é o que a Mi falou, a gente precisa mergulhar na fonte, né? E eu fiquei de trazer a meditação sobre o capítulo 16, e aí a primeira coisa que eu penso é isso, né? Eu estava lendo, alguém falou alguma coisa para mim, falou assim, mas lá no Velho Testamento, eu não gosto dessa expressão. Porque quando alguma coisa é velha, o que significa na nossa cabeça? Que a gente tem que jogar fora e substituir. Já está obsoleto. Não, né? É velho, tem que descartar, eu vou jogar fora. Por isso que eu gosto, e assim, a palavra hebraica não é velho, é antigo. Porque antigo é chique. Não é só porque é chique. Antigo é caro. Antigo fala de origem, de raiz, de princípio, de primícia. Não dá para a gente entender Jesus se a gente não conhecer o Deus do Antigo Testamento. Desde o Espírito que pairava sobre a superfície das águas até Malaquias, em que ele vai terminar ali. A gente precisa conhecer o Antigo Testamento, né? A gente precisa olhar para esses 39 livros com temor e compaixão, porque a face do Senhor se revela ali, né? E o capítulo 16, numa continuação da semana passada, ele começa com uma pergunta que para mim é a pergunta mais importante das nossas vidas. Quem é Deus? Sim. Lembra, o Tozer falou lá atrás que o que a gente pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre a gente mesmo. Vai falar sobre o que é mais importante. Lembra que a gente tinha uma tarefinha? Escrever lá o que eu penso sobre Deus e ir escrevendo para a gente começar a mapear isso e ter resposta automática para a nossa oração, para quando alguém perguntar e a gente estiver evangelizando, para quando a gente vai ensinar nossos filhos. Essa resposta de o que eu penso sobre Deus precisa estar, a gente tem que decorar. Se a gente não consegue decorar, escreve e carrega uma cola. Tem celular para carregar cola, tem tudo. E aí ele vai refletir, porque uma coisa é o seguinte, o que eu penso sobre Deus fala sobre mim. Mas ele pergunta quem é Deus. Agora não é o que eu penso. Quem é Deus? Baseada nas palavras dele. Ele abre assim, né, perguntando isso. E no título do livro, né, vocês viram, é Senhor, Senhor. Quando ele diz Senhor, Senhor, é uma das maneiras como nas traduções da Septuaginta, quando traduz para o grego, do hebraico para o grego, é uma das maneiras que Deus usa para definir a si mesmo, né? E aí a declaração, a resposta, o versículo-chave é a resposta, é Deus mesmo falando quem ele é. E quando ele responde, está no Antigo Testamento, em Êxodos. Lamentações fala muito, mas Êxodos 34, que para mim tem muita ligação. E eu li do 5 ao 7, eu deixei aqui só para a gente lembrar de palavras, né? Quando a gente lê uma coisa, quando a gente ouve, a gente memoriza de outras maneiras. Então, em Êxodos 34, 5, vai dizer, o Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Depois a gente fala sobre esses mistérios aqui, tem tanto Senhor aqui, né? No 6, tendo seu passado diante de Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade. E se a gente voltar um trechinho para trás, a gente vai achar Êxodo 33, 19. Que para mim, Êxodo 33, ali do 18 ao 23, é uma das passagens mais profundas do Antigo Testamento. Para mim é essência de protótipo de evangelho de quem Deus é. Vai dizer, e o Senhor lhe respondeu, farei passar diante de ti e te proclamarei o meu nome. Farei passar diante de ti o quê?
a minha bondade. Amém. E aí proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser, e me compadecerei de quem eu quiser. Resumindo, sou misericordioso e compassivo. Então o Senhor diz o seu nome a Moisés. Na cultura judaica, o judeu, não vou usar a cultura judaica, mas naquele momento em que ele estava falando com Moisés, a gente já está falando dos descendentes de Abraão, a gente já está falando deles serem israelitas. Pronunciar o nome do Senhor era algo com muito temor. Então não é que nem hoje a gente fala um monte, às vezes fala o nome de Deus em vão mesmo, né? E Deus é comum, a gente fala de Deus, ai meu Deus, até quando assusta, virou expressão. Para o judeu não. O nome do Senhor era algo muito poderoso. Então eles tinham muito temor daquilo, né? E aí, quando o Senhor fala, ele tem várias maneiras de se dizer, depende da tradução que você lê. Senhor, Senhor, né? Ou Yahvé, que é aquele tetragrama, né? YHWH, vocês já viram isso? É o nome de Yahvé dentro da linguagem hebraica. Mas tem algumas traduções que dizem que o Senhor, Senhor é eu sou o que sou. Ou o grande eu sou. Isso é muito poderoso. Primeiro, porque Deus está falando com um homem e Deus revela o nome dele a ele. E quando o Senhor revela o nome dele, junto com isso ele revela a glória dele. Então a glória do Senhor se manifesta pelo seu nome. Está carregada lá. Seu caráter, quem ele é, eterno, fiel. Um Deus imanente, quer dizer que se mistura. Age na história, interage, se relaciona com o homem. Porque normalmente quando a gente pensa num Deus relacional, a gente pensa em Jesus. Sim. A gente pensa no Espírito Santo habitando dentro da gente. Mas aqui, o Ortholon está chamando a gente a atenção e falou assim, opa, isso acontece há muito mais tempo. Ele já passeava no jardim e a hora que ele quis, ele foi se revelar, foi conversar com o homem. E depois que ele diz do nome dele, que isso tem um peso muito importante, as primeiras palavras que saem da boca dele é eu sou o que sou. Um Deus, o Deus, misericordioso e compassivo, tardio em me irar e cheio de bondade e fidelidade. A gente, quando se apresenta, eu sou a Grazi, eu sou a amiga da Milena, não, eu sou a esposa do Gordo, não, eu sou a mãe do Daniel e da Raquel, a filha de fulano de tal, eu sou a médica. O Senhor, eu sou o que sou, misericordioso, compassivo e bom, tardio em irar-se. Eu me iro porque vocês me atormentam, fazem tudo errado. Mas a minha ira não é casca de bala, eu sou tardio nisso. Né? O grande eu sou se apresenta a Moisés, descreve, aí ele fala, Senhor, Senhor, tolerante e condescendente? Senhor, Senhor, decepcionado e frustrado porque vocês me irritam? Vocês fazem tudo errado? A sua prioridade, o seu coração, aquilo que pula dentro dele, né? No capítulo 15 ele vai falar que pula do Senhor, né? É o amor, é a bondade, é a misericórdia dele, né? Não a ira. A sua reação imediata é compassivo, bondoso, tardio e irado. O que pula dentro da gente? Quando a gente é tomado de surpresa, né? E eu acredito que, tirando a encarnação de Jesus, eu acho este momento aqui em Êxodo é o ápice, o ponto alto de Deus se revelando. Porque ele se descreveu, tanto em Êxodo 33 quanto em 34, com detalhes. E a gente precisa entender que a Bíblia é extremamente pedagógica. A ordem das coisas é Deus contando a história do jeito que Ele quer que a gente aprenda. Não existe uma vírgula que ficou no cânon, que ficou aqui, né, que a gente sabe que é escrita por homens, mas inspiradas por Deus, que não tenha detalhe, que não tenha ensinamento e que Ele queira que a gente aprenda. Nada. E esse momento aqui de Êxodo 34, esse encontro do Senhor com Moisés, ele é usado por vários profetas ao longo do Antigo Testamento. Eles vão trazer, a hora que eles vão falar sobre Deus, ou eles vão definir quem Deus é, eles puxam esse lugar. Porque, pensa nisso. Quem provocou esse negócio? Não foi Deus que falou assim, não, ele quis, óbvio, mas
Moisés falou, Senhor, mostra-me a sua glória. Abusada, né? Mostra a sua glória. O que o Senhor fez? Mostrou. Mas com zelo. Ele atende o pedido de Moisés. Ele é esse Deus que ouve a gente e que se relaciona com a gente. Mas ele é um Deus amoroso também. Falou assim, ó, Moisés, eu vou te mostrar a minha glória. Mas se eu mostrar ela inteira, você vai morrer. Você vai ser fulminado, porque é muito poder. E esse corpo seu não dá conta. Mas eu vou te mostrar. Eu vou passar diante de você. Tem um significado nisso, né? Mas, enquanto eu estiver passando, eu vou te esconder na fenda da rocha, num buraquinho da rocha ali. Ainda vou colocar minha mão. Ele não fala isso, mas ele faz, né? Depois. Eu vou tampar para que você não se machuque. Ele protege Moisés até dele mesmo, como ele faz com a gente muitas vezes. Ele protege a gente até da gente mesmo quando a gente não vê. E ele não esconde a sua glória e a sua justiça. Ele mostra, eu sou justo, você não tem condições. Por causa dos seus pecados, Moisés, você não dá conta de ver a minha glória. Mas eu vou... E aí demonstra a sua bondade e misericórdia. É uma cena que me impacta muito. A hora que ele coloca a mão ainda, escondendo, passou. Agora você pode olhar, meu filho, o restinho do que está aqui. E Moisés ficou todo feliz. E Lamentações 3, Êxodo 34, usam palavras, as mesmas palavras do hebraico. É importante porque às vezes a nossa língua não tem palavras para traduzir o que o hebraico quer dizer, o que o Senhor quis dizer ali através do Espírito para aqueles homens, né? Mas ele acaba estabelecendo uma norma ali. Aquele diálogo, se a gente vê a cena de uma maneira bem psicológica ou bem humana mesmo, a gente vai ver revelação, cuidado, bondade de Deus em cada momento da cena, né? E o fato, eu insisto nisso, o fato de Deus proclamar o nome dele, como o Ortlund chama a atenção, não é tão simples, isso é profundo demais, isso é muito íntimo. É muito íntimo. E ele vai repetir, reforçando o que estava no capítulo 15, que a inclinação do coração dele é a misericórdia, que a glória dele é bondade, que a glória dele é humildade. Praticamente as mesmas palavras que Jesus vai falar lá em Mateus 11, 29, quando ele diz, eu sou manso e humilde. Eu odeio pecado, eu não gosto de pecado, eu não quero isso, não foi isso que eu planejei, está acontecendo. Eu castigo, todo pecado tem consequência, toda ação ruim tem consequência. Isso vai acontecer, mas o que salta dele, a prioridade é, eu vou punir vocês, mas eu vou punir em amor. Eu vou ensinar vocês, mas eu vou ensinar em amor. E ele fica o tempo todo preocupado que a gente aprenda, ele quer que a gente entenda e decore. Que hora que pensar, o que é a glória de Deus? Bondade, mansidão, humildade, misericórdia. Essa é. E assim, ele até fala de ira, porque ele fala de ira o tempo todo, mas eu sou tardio em me irar. Precisa de muita... Eu acho muito engraçado quando o Ortlund fala que, assim, Deus não é... Deus, ele aguenta muita coisa. Ele aguenta muito desaforo, né? E se o Senhor fosse nos punir da maneira que a gente merecia, a gente seria fulminado, a gente não ia sobrar nada, era só pó. E se a gente está vivo hoje é porque Cristo, por causa do seu sacrifício, nos acomoda na fenda da rocha da misericórdia do Pai, né? E eu achei o máximo a expressão da narina longa, porque é uma expressão que o judeu usa muito, né? Quando o Ortlund fala que a narina longa do Senhor, né? A narina bem comprida, diferente do touro raivoso, que é curtinho, cheio de anel, cuspindo fogo, raiva, a do Senhor não. Precisa de muita coisa, você precisa ser muito bom. A gente é muito bom, né? A gente é muito bom em pecar. A gente é bom demais, porque a gente se preocupa o tempo todo, e isso é da natureza caída do ser humano, a gente quer fazer o melhor que a gente quer na nossa vida, para a nossa vida, para aqueles que nos cercam, mas às vezes a gente fica tão nisso que a gente vive a nossa vida a par da vontade do Senhor, né? Então, de novo, Tozer aparece aqui falando que
nós provocamos a ira de Deus muitas vezes, mas que ele não está o tempo todo engatilhado, pronto para metralhar a gente e acabar com a gente. Mas ao mesmo tempo que ele reforça, né, que Deus não está prestes a explodir o tempo todo, ele diz, Deus não precisa de provocação para amar. Ele ama o tempo todo. E meio que a gente faz o inverso, né? Qualquer coisa nos tira do sério e a gente se irrita, resmunga, murmura, né? Lamentações é uma coisa fantástica. Eu estava ouvindo o Guilherme Nunes falar a diferença entre lamentação e murmuração. Quando eu murmuro porque eu acho que não está certo. Eu acho que eu estou sendo prejudicada de alguma maneira, na minha visão. Quando eu lamento, é direito. Se o Senhor deixou lamentações, Ele está ensinando a gente a lamentar. Lamentar é quando tem alguma coisa ruim acontecendo e eu lamento isso. Mas eu falo com o Senhor de uma maneira que eu sou grata, mas eu estou pedindo para que o Senhor me ouça. Foi isso que Jeremias fez, né? A nossa resposta para a ira é muito fácil. E quando esse livro todo tem o propósito de fazer com que a gente conheça o coração de Jesus para que a gente possa se parecer com ele. Então, uma das maiores respostas, quando a gente responde quem é Deus, quem é Jesus, isso está claro na minha cabeça, eu decorei de maneira precisa e a gente vai acrescentar palavras dessa definição ao longo de toda a nossa vida, porque a gente precisa pregar o evangelho para a gente mesmo todos os dias e aprender um pouco mais da revelação de Deus, é que a gente precisa ser mais tardio em irar e a gente precisa ser mais pronto em amar. Então a gente vai ter que aprender todo dia, para a gente poder ficar um pouco menos sendo a gente. E o mais importante, e o Ortholani traz algo que eu carrego comigo, que ele fala assim, que bondade e fidelidade para o Senhor são termos pactuais. Isso é muito importante para o Senhor, porque o Senhor é um Deus, a gente canta, né, no louvor, Deus de aliança, Deus de promessa. Então isso é pacto, é aliança, trato. Se refere ao comprometimento especial de Deus com o povo a quem ele se vinculou numa aliança pactual inquebrável. Deus leva muito a sério suas alianças. Quando Deus criou o homem, ele fez uma aliança no Éden. Uma aliança com Adão e Eva. Eu venho aqui toda a viração do dia e a gente vai bater papo e a gente vai se relacionar. O que a gente fez? Quebrou a aliança. E Deus? Quebrou? Não. Teve consequências. Você sai do Éden, vocês vão, fecham o jardim. Vocês, a partir de agora, você, mulher, você vai ter dores de parto. Você, homem, você vai ter que trabalhar para comer. Você vai ter que trabalhar a terra. Tem comida aí. Eu providenciei. Eu vou cuidar, porque ninguém vai tocar em vocês. Então, Deus fez um pacto no Éden. E depois que ele expulsa do Éden, ele faz um outro pacto com Adão. Ele faz uma aliança com Adão. Depois ele vai fazer com Noé. Depois ele vai fazer com Abraão. Depois ele vai fazer com Moisés. Aí ele vai fazer com Davi. Até a nova aliança, que é em Cristo Jesus. Então, essas alianças vão sendo a revelação progressiva, porque se a gente pensar assim, eles não criam em Jesus. Lá na época de Moisés, eles não tinham Jesus, eles não criam, então eles não vão ser salvos? A aliança que estava vigente naquele momento era a aliança mosaica, era a aliança que Deus tinha feito ali. Me obedece, faz o sacrifício, vai ali, é o jeito que eu arrumei para vocês. Então o Senhor, ele se recusa até mesmo a ideia de abandonar a gente. Para ele é fora da sua natureza. Afastar o coração do Senhor. E aí o versículo lá em Êxodo 34 vai dizer que eu achei lindo, ele usa da sua misericórdia com milhares. Ele guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. Gente, 1000 gerações, Jesus já vai ter voltado, não, pelo amor de Deus. 1000 gerações é muita coisa. Aí ele até brinca, né? Quer dizer que na geração 1001 acabou? Acabou? Não tem mais aliança? Não tem mais misericórdia? Não, é porque já vai ser feito tudo novo. Ele está dizendo que isso é sem fim, é inesgotável.
essa aliança não acaba, é pactual, é aliança eterna. A gente não se livra da sua glória, a gente não se livra da sua vontade, a gente não consegue fugir de quem Deus é e das suas misericórdias. Aí ele fala, Ortlund diz assim, meu coração é de vocês. Jesus cheiroso, né? Amém. Mas a gente não pode esquecer que ele é uma pessoa perfeitamente justa. O que a Mia espera, ela gosta desse Deus e traz conforto, sabe por quê? Se a gente não educa nossos filhos se tornam mal educados, sem limites. Vai dar nada na vida, não é assim? Então o Senhor faz isso inclusive por amor. De Deus não se zomba, ele pede a obediência, colhemos o que semeamos, vai ter consequência para os nossos pecados e a gente tem que cuidar muito, porque tem consequência que é eterna. E a consequência eterna é complicado, né? E aí vai dizer essa coisa que isso tem uma briga teológica, uma treta envolvida nisso, e o pecado e a culpa são transmitidos até a terceira e quarta geração. Verdade, está escrito, é bíblico, na aliança mosaica. Mas aí Ortlund vai chamar a atenção da gente para falar o seguinte, tem uma assimetria aí. Terceira e quarta geração é curtinho. 1000 gerações é muita coisa. E quando a gente fala em reta concorrente, a terceira e a quarta geração estão dentro das 1000. Então, se tem bondade e misericórdia para 1000, também tem sobre essa terceira e a quarta. Então, Jesus vem, essa assimetria só confirma aquilo que a gente está falando desde o começo do 15. A compaixão de Deus é muito maior que isso. Porque ele é tardio em irar-se, mas ele reforça a bondade, misericórdia, compaixão, atenção, amor. O amor de Deus encobre multidão de... Ai, desculpa. Misericórdia. E é isso, a nossa jornada da vida cristã é essa. Precisamos saber quem Deus é. Amém. Isso, gente.